Pessoal, boa noite. É uma alegria muito grande estarmos novamente reunidos aqui e eu espero que você esteja bem e também esteja feliz, porque eu estou feliz e eu estou feliz porque o Senhor me concedeu e te concedeu mais um dia de vida e mais um dia para nós podermos conhecê-lo ainda mais através deste estudo e através da palavra de Deus. Hoje nós falaremos sobre o livro de Jó. E deixa eu colocar na tua tela uma imagem. Veja só, a Bíblia tem 66 livros. Antigo Testamento 39, Novo Testamento 27 livros. Veja só quantos livros nós já estudamos juntos. Então, nós aqui no Antigo Testamento, nós já passamos pelos 5 livros do Pentateuco e pelos 12 livros históricos. No Novo Testamento, nós já vimos os Evangelhos e o livro histórico, que é o livro de Atos. E agora, voltando aqui para o Antigo Testamento, nós entraremos na aula de hoje nos livros poéticos. E os livros poéticos, nós começamos com o livro de Jó. E depois nós entraremos nos proféticos, depois voltamos para o Novo Testamento. Mas isso daí vai ser tema para a próxima aula. Vamos iniciar a aula de hoje falando um pouco sobre os livros poéticos. Eu estava me esquecendo. Antes de eu começar a aula, eu gostaria aqui de chamar a Tatiana para o desafio. A Tatiana aceitou o desafio, então fique de olho na tela e veja o versículo que ela decorou e o versículo, a passagem que tem conversado com ela. Boa noite, Carol, graça e paz. Um versículo que mexe muito comigo é o Salmo 23. Então, vou tentar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da morte, não temerei mal nenhum, porque estás comigo. Prepara uma mesa perante a mim e aos meus inimigos. Unge minha cabeça com teu óleo e o cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Nossa, essa parte tá difícil. Seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por muitos anos. Eu acho que é isso. Graça e paz. Um beijo, Carol. Amém, amém, Tatiana. Glória a Deus, obrigado por compartilhar estes salmos, um maravilhoso salmos. Diga-se de passagem que foi o mesmo versículo que a nossa Alicinha escolheu para compartilhar conosco. Então, Salmos 23 está na frente, pessoal. Eu espero, você que ainda não gravou, que você mande também para nós esse versículo, ou algum versículo, na verdade, que tem conversado contigo, que tem te sustentado nos dias das aflições, e é muito importante esse ato de decorar e de recitar uma passagem de Deus. Assim como a Tatiana fez, ela decorou e ela recitou, isso é muito importante para fixar em nossas mentes, para guardarmos no coração. O que isso significa na prática? Que quando você tiver, se deparar com alguma dificuldade, se você conhecer um versículo, automaticamente ele virá à sua mente e te ajudará a sair de uma situação não desejada, ou te dar força, ou te dar esperança. No final do dia, o propósito de decorar e recitar um versículo justamente é para isso, para te dar mais força, para te proteger no mal, para te dar coragem, para que você fique com o coração queimando, cheio da presença de Deus. Amém? Então, vamos começar a aula de hoje, mas eu tenho algumas perguntas no começo dessa aula. E as perguntas são o seguinte: o que te faz feliz? Reflita sobre isso. O que te faz feliz? Outra pergunta: o que você precisa
para ser feliz? O que você precisa ter para ser feliz? Não precisa responder no chat, não precisa me responder, mas responda para si mesmo. Você é 100% feliz? Você vive na plenitude da felicidade? Reflita nesses próximos dias sobre isso que eu estou te dizendo. Porque o livro de hoje, ele trata muito sobre isso. E nós veremos isso ao longo da aula de hoje. Em um resumo do livro de Jó, é um livro muito debatido, é um livro muito abrangente, mas tem uma passagem que está em Tiago 5, 10, de 10 a 11, que ele resume bem do que se trata o livro de Jó. Estou colocando na sua tela e vou estar lendo para vocês. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideremos felizes aqueles que permaneceram firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Algumas coisas importantes nós aprendemos aqui. A questão mais importante é: o Senhor é bondoso. Ele é cheio de compaixão e de misericórdia. Mas já aprenda que a bondade, a compaixão e a misericórdia foram derramadas sobre a vida de Jó, porque ele se permaneceu perseverante no meio das aflições. Então, deixa eu fazer uma introdução. O autor deste livro ele é desconhecido. O local da história de Jó, onde é relatada essa história, se chama a Terra de Uz. A data deste livro ela é incerta. Alguns dizem existe uma data muito diferente entre quando a história aconteceu e quando o livro foi escrito. Então, como ela é incerta, eu prefiro não trazer nenhuma data. O tema principal do livro é o problema da aflição de Jó, ou por que sofre o justo? Essa é uma pergunta feita por muitas pessoas. Você já deve você já deve ter feito essa pergunta para si mesmo, ou talvez outra pessoa que não professa da mesma fé que você deve ter feito essa pergunta. Por quê? Se aquela pessoa é boa, por que ela está sofrendo? Por que Deus permite o sofrimento de uma pessoa justa e de uma pessoa boa? Essa pergunta é muito comum em nosso meio. E este livro responde isso. O cerne deste livro é justamente para responder essa pergunta: por que sofre o justo? E algumas lições espirituais que nós tiramos desse livro. A primeira dela é o poder maligno de Satanás sobre a vida humana, e nós vemos isso logo no começo do livro de Jó. E a segunda lição espiritual que nós tiramos é o uso do sofrimento no plano divino como meio de aperfeiçoar o caráter. E é isso daqui que aconteceu na vida de Jó. Alguns fatos curiosos sobre o livro de Jó que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós vemos outros livros citando Jó, como Ezequiel e como o versículo de Tiago, que nós acabamos de ver no começo da aula. Para formar o nosso entendimento, Jó, deixa eu destacar as qualidades de Jó segundo o primeiro capítulo. Esse primeiro capítulo descreve que Jó era um servo de Deus, que não existia ninguém na terra como ele, ou seja, um homem reconhecido por Deus, e ele era também um homem justo, e ele era um patriarca. O que significa isso? Ele cuidava da sua família. Jó, ele oferecia sacrifícios ao Senhor por causa dos pecados dos seus filhos. Então, realmente, ele era um homem patriarca. O livro de Jó também traz muitos relatos sobre a natureza, sobre ciência. No livro de Jó nós vemos um versículo, Jó 26, 7. Deus estende o céu do norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Antes mesmo da ciência descobrir que a terra estava suspensa,
Deus já tinha relatado isso no livro de Jó. Nós também vemos questões sobre as correntes marítimas e outros fatos da natureza que a ciência demorou anos e anos para descobrir, mas que já estavam relatados neste livro. Neste livro também, Jó é considerado um homem com muita sabedoria. Este livro trata muito sobre sabedoria para nós aprendermos e aplicarmos nos nossos dias. E também nós vemos a influência de Satanás na terra. E para começar a entrar um pouco mais no detalhe e iniciar a narrativa sobre a história de Jó, eu vou ler alguns versículos para vocês para entender como é que foi o começo e a continuidade dessa história, tá bom? Então está lá Jó 1, a partir do verso 8. Então o Senhor perguntou, aqui era Deus perguntando: Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. Veja só as qualidades que o próprio Deus estava falando de Jó. Continuando. Satanás respondeu: É verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e abençoaste em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico. Estende tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, Deus respondendo, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que eu quiser com tudo o que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E o começo desse livro começa com um debate emblemático entre Deus e Satanás. E aqui nós já aprendemos muitas coisas. E a coisa mais importante: Satanás só age na vida de um filho de Deus, de um servo de Deus, se Deus permitir. E talvez você esteja perguntando, mas Luiz, por que Deus permitiria uma coisa tão horrorosa dessa? Eu não vou responder agora, mas já saiba, quando Deus permite isso, é porque Ele tem um propósito maior. Veja, aqui não tem nada a ver. Satanás não ludibriou Deus. Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus foi o criador de Satanás. Deus é o criador de todas as coisas. Não tem nada maior do que Deus. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Satanás não enganou Deus. Deus já tinha um propósito na vida de Jó. E nós aprenderemos isso na aula de hoje. O que aconteceu? Muitas coisas ruins depois disso aconteceram na vida de Jó. Jó perdeu toda a sua família, perdeu todos os seus bens. Jó ele ficou muito doente com lepra. A sua esposa também começou a atormentar a vida de Jó, e a sua esposa falava porque Jó não falava mal de Deus, e Jó se permanecia forte, firme e temente a Deus. Realmente um exemplo. Quando essas tragédias aconteceram, perda de filho, perda de meios materiais, problema de saúde, Jó nunca nesse momento falou algo contra Deus. Ele continuou firme em fé, um verdadeiro exemplo. E a história continua, aparecem alguns amigos de Jó, que na verdade esses amigos eles vêm até de certa forma para começar a atrapalhar um pouco a cabeça de Jó, porque esses amigos começaram a debater com Jó o porquê Jó estava passando por aquilo. Só que a razão humana não conseguia entender por que Jó estava passando por tudo aquilo, porque Jó era um homem íntegro, Jó não tinha pecado, Jó era um servo de Deus, como nós vimos. E muitos se perguntam, e os amigos de Jó perguntavam para ele: Jó, não é possível. Você deve ter algum pecado escondido dentro de você. E Jó sempre falava: não tenho.
eu não fiz nada de errado. E ficou boa parte do livro, fica este embate entre os amigos de Jó, que na razão humana tentavam achar um erro em Jó para que justificasse aquele sofrimento e aquele tormento que estava acontecendo. Deixa eu explicar alguma coisa. As tribulações vêm nas vidas dos filhos de Deus por diversos motivos. Por causa da queda de Adão e Eva, por causa do pecado de uma própria pessoa, ou simplesmente pelo tratar e pelo agir de Deus. É lógico que tem mais coisas, mas eu só quero resumir. Então, nós vivemos em um mundo caído por causa do pecado de Adão e Eva. 2. As pessoas. Eu, por exemplo, se eu pecar, eu terei consequências por causa do meu pecado. Pode ser consequências físicas, pode ser consequências financeiras, pode ser consequências do relacionamento, enfim, pode ser diversas consequências. Ou até mesmo eu posso sofrer algo porque Deus tem um propósito maior. E foi este propósito maior que se refletiu na vida de Jó. Deus tinha algo maior para Jó, por isso que Jó estava sofrendo tanto. E este embate com esses amigos continua ao longo de boa parte do livro. O livro é extenso, com diversas narrativas e diversos ensinos, mas fica claro que a razão humana, a inteligência humana não consegue entender os planos e os propósitos de Deus. Eu gostaria que você guardasse isso no seu coração essa noite. Não tente entender o processo de Deus. Não tente entender o propósito de Deus na vida de uma pessoa. E em um determinado momento nesse livro, Jó começa a ter uma conversa com Deus. E aqui é a parte que eu mais gosto desse livro, porque mostra que Deus, ele pode e ele quer ter um relacionamento com com o filho dele. Então acredite, você que é filho de Deus, você tem livre acesso a Deus, você pode conversar com Deus, você pode abrir o seu coração. E num determinado momento, voltando aqui para a história, Jó estava muito amargurado e Jó estava questionando muito a Deus o porquê ele estava passando por aquilo. E Deus faz a seguinte pergunta para Jó. Está em Jó 38, a partir do verso 1. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas. E você me responderá: Onde estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, se você deve saber. Então aqui Deus estava fazendo perguntas difíceis, perguntas impossíveis de serem respondidas por Jó. E o único que sabe, o único que tem essas respostas é o próprio Deus. Então Deus estava combatendo a sabedoria de Jó. E acontece muito disso, pessoal, na vida das pessoas que são tementes a Deus, que são fiéis a Deus, só que por algum motivo algo de ruim aconteceu, essas pessoas começam a questionar Deus e não acreditam no agir e no tratar de Deus. Foi o que estava acontecendo com Jó. Jó começou a tentar entender aquilo que ele estava passando e começou a questionar a Deus. Um dos maiores erros que um filho de Deus pode cometer é questionar a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus está acima de todas as coisas. Então, deixa eu te dar uma dica e pegando o exemplo de Jó. Se você está passando por alguma dificuldade e a tua vida é uma vida reta, íntegra perante aos olhos de Deus, mesmo assim você está passando por alguma dificuldade, não questione Deus. Não questione o porquê e o para quê.
Simplesmente acredite. Persevere, como nós lemos em Tiago 5,11. Persevere, porque o Senhor é misericordioso, porque Ele te retribuirá em dobro na sua vida. Deus retribui os perseverantes. Deus retribui na vida daquelas pessoas que não o questionam. E é claro que daqui de Jó 38 e mais alguns capítulos para frente, o que aconteceu? Deus começou a perguntar muitas coisas para Jó, até num determinado momento que Jó deu a seguinte resposta. Então, quando eu li esse versículo, teve um período depois dos amigos que fica um debate entre Deus e Jó. E Deus fazendo muitas perguntas para Jó. E num determinado momento, lá no final do livro, Jó responde o seguinte. Jó 42, de 1 a 2. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Uau! Veja, sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Jó, num determinado momento, depois de ser muito questionado, caiu em si e entendeu que Deus é o soberano. Deus é o Criador e não tem nada e ninguém que pode frustrar os planos de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Acredite nisso. Luiz, eu estou vivendo o pior período da minha vida. Deus tem planos maravilhosos. Aguente firme. Persevere. Se você já está com uma vida santa, se você já está com uma vida reta aos olhos de Deus, segundo a Bíblia, persevere. Porque o melhor de Deus virá sobre a sua vida em nome de Jesus. E ele continua no verso 5. E aqui é a chave do livro, da minha visão, no meu entendimento. O livro aponta 2 Jós. Veja, olha o que Jó disse. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Veja, nós vamos voltar lá no começo do livro. Nós vemos Deus falando das qualidades de Jó. Que ele era um homem servo, que ele era um servo, que ele era um homem bom, que na terra não tinha ninguém como ele. Deus se referia a Jó desta forma. Mas naquela época, como disse o versículo, Jó só conhecia Deus de ouvir falar. E Jó teve que passar um processo duro, um processo que demorou, mas que ele perseverou. E num determinado momento, Jó saiu de uma condição de conhecer Deus só de ouvir falar, mas os olhos dele viram Deus. Isso significa intimidade. Isso significa relacionamento. O que está dizendo aqui que Jó teve que passar um processo para conhecer mais de Deus, para amadurecer na fé e para poder conquistar e desfrutar aquilo que Deus tinha para ele. Então, se você está passando por um processo, saiba que você pode estar mudando de estágio, de um estágio de conhecer, ouvir falar de Deus para ver Deus através das experiências, do relacionamento e do processo. Dando continuidade, e agora uma atitude importantíssima. Jó 42, 6. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Que o Jó estava arrependido de todos aqueles questionamentos que ele tinha feito para Deus. E aqui nós vemos a mudança. Quando uma pessoa conhece Deus de ouvir falar, isso trata-se de falta de intimidade, essa pessoa tende a questionar a Deus.
tende a duvidar de Deus. Mas quando essa pessoa sai desse estágio e vai para um estágio de intimidade, que é que os próprios olhos veem Deus, elas entendem, as pessoas entendem que Deus é o Criador, Deus é o soberano, e quando elas têm essa intimidade, elas se sujeitam a Deus e não lançam palavras de dúvidas em relação a Deus. É este processo, pessoal, que nós precisamos passar para entender que Deus é soberano e Ele tem propósitos, planos e projetos para todos nós. E a bênção de Deus veio sobre a vida de Jó. Lembra que no começo da aula eu disse que Jó perdeu tudo que ele tinha, perdeu família, perdeu posses. Jó era um homem muito rico. Ele perdeu tudo, mas Deus restabeleceu. E Deus restabeleceu depois que Jó 42:10. Jó orou por seus amigos. O Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Veja o propósito, veja o processo. Os amigos de Jó vieram, os amigos de Jó perturbaram muito e perturbaram ele talvez no momento mais difícil da vida dele. E no final da história, não foram os amigos que tiveram que pedir perdão para Jó. Jó orou por eles. Jó não tinha nenhuma mágoa deles. Jó não tinha nenhuma mágoa daquelas pessoas que o importunaram. E aqui nós aprendemos um princípio básico do cristianismo: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como Jesus nos amou. Veja, é a chave do Evangelho, é essa passagem de Jó 42. Jó conheceu Deus, não de ouvir falar, mas de ver intimidade. E Jó orou pelos seus amigos. Depois que ele fez tudo isso, onde ele colocou Deus no primeiro lugar, onde ele colocou os seus amigos no segundo lugar, Deus veio com a provisão. Mas aí Deus não veio com coisa pequena, não. Deus veio com tudo em dobro, porque é dessa forma que Deus age. E aqui nós aprendemos algo importantíssimo. Lembra que eu te perguntei no começo da aula o que te faz feliz, o que você precisa para ser, o que você precisa ter para ser feliz? Jó teve que perder tudo para entender a grandeza de Deus, para começar a entender a grandeza de Deus, porque a mente humana nunca entenderá a grandeza e o tamanho de Deus. Mas Jó teve que passar por um processo de perda, de dor, de doença, de tristeza, para aumentar o seu relacionamento com Deus. E aqui, em Jó 42, antes mesmo de Deus retribuir na vida de Jó em dobro, nós podemos dizer que a única coisa que era necessária para Jó ser feliz era a presença de Deus na vida dele. Porque ele caiu na real que Deus era o maior e que só bastasse Deus na vida dele para Jó ser feliz. Saiba, queridos, muitas pessoas estão procurando coisas materiais para ter uma vida feliz. Muitas pessoas estão buscando coisas materiais, buscando coisas na parte do intelecto e se esquecem que o único que pode trazer a verdadeira paz, a verdadeira alegria em nossas vidas é Deus, através do Espírito Santo. Não tenha em seu coração aquela falsa regra que para você ser feliz você precisa conquistar muitas coisas. Não. Busque simplesmente conhecer mais de Deus e aumentar a sua intimidade com Ele. Se você encontra-se numa situação que você conhece a Deus só por ouvir falar, saiba que Deus tem algo mais para a sua vida.
Deus quer que você o conheça com os seus olhos. Intimidade, relacionamento. A aula de hoje não quer dizer que todos nós teremos que passar por tribulações, dificuldades para conhecermos mais de Deus. Não, a aula de hoje não é isso. A aula de hoje não estabelece que para nós crescermos espiritualmente, para nós recebermos a bênção, nós temos que sofrer como Jó sofreu. Não se trata disso. A aula de hoje trata-se que Deus ele é soberano. E Ele escolhe os processos que os seus filhos devem passar. O meu processo será diferente do seu processo. Você terá que carregar a sua cruz e eu terei que carregar a minha cruz. Mas conforme eu li no começo desse livro, eu volto com o mesmo versículo para que nós juntos tomemos como este exemplo de Jó. Tiago 5, de 10 a 11. Irmãos, tome como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideremos felizes aqueles que permaneceram firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. A palavra de hoje, nessa noite, para você é perseverança em tempos difíceis. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a dificuldade que você está passando, mas seja perseverante e nunca se esqueça que o Senhor é bondoso, que o Senhor é cheio de compaixão e cheio de misericórdia. Talvez tenham pessoas que estejam com a vida muito bem e não estão passando por nenhuma dificuldade. Eu não te desejo nenhum mal para a sua vida, nenhum problema para a sua vida. Mas já fique preparado. Caso algum dia venha alguma tribulação, seja perseverante como Jó foi perseverante. Seja firme como Jó foi. Continue a caminhada, porque o Senhor é bom. Ele é cheio de compaixão e cheio de misericórdia para a sua vida. Infelizmente, no passado nós podemos ter tomado escolhas erradas, mas o Senhor é bom e Ele derrama misericórdia na vida daquelas pessoas que se arrependem e que colocam Deus em primeiro lugar e o próximo em segundo lugar. Eu gostaria de terminar a aula de hoje com uma oração, amém? Então feche seus olhos e abra seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. E nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo de Deus, derrame em nós uma perseverança, derrame em nós uma vontade, uma força de continuarmos. Nos ensine, nos revele aquilo que Jó teve que passar para aumentar a sua intimidade com o Deus Todo-Poderoso. Pai, que nunca nós, em nenhum momento, questionemos a sua sabedoria, a sua grandeza. E nos perdoa, ó Senhor, se algum dia nós te questionamos algo que estava acontecendo em nossas vidas. Nós nos rendemos a Ti, ó Senhor, nessa noite. E nós estamos de coração abertos para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós, que é um tratar. E é um tratar sobrenatural para recebermos tudo aquilo que o Senhor já planejou. Ó Deus, eu também te peço em nome de Jesus que o Senhor proteja meus irmãos e as minhas irmãs de todo mal. Proteja do coronavírus, proteja da falta de prosperidade, restaure relacionamentos e cuide cada um debaixo da tua mão poderosa. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma boa noite e não esqueça de gravar um versículo e nos mandar. Deus abençoe e até a próxima aula.